Um aspecto que é sempre bom a gente mencionar e analisar é a intensa luta política que se produz no interior do governo. Tá? Há uma luta política onde é possível identificar aí 4 segmentos, né, que estão num enfrentamento bastante acirrado dentro do regime político. 4 segmentos da burguesia. Nós temos, dentro do governo, temos ainda o enfrentamento entre os militares e outros setores, né? Não são só os militares, e a ala propriamente bolsonarista do governo. Bolsonaro, os filhos, Olavo de Carvalho, os evangélicos, etc. e tal. Né? Uma ala que é mais declaradamente de extrema-direita, né? Mais assintosamente de extrema-direita. Essa semana veio a público que o próprio Bolsonaro estava estimulando as pessoas mais próximas deles a atacarem o Mourão. Né? O Mourão aí aparece como de vice-presidente, ele meio que se transformou numa figura que fica atrás do trono, né? Então, ameaçando, né, a presidência do Bolsonaro, principalmente pela debilidade do governo. Essa luta é acirradíssima e mereceu, inclusive, uma declaração muito sinistra, né, do general Etchegóin, que falou: fazer piadas com o Mourão é mais perigoso do que divertido, né? Se a gente levar em consideração que esse cidadão é o ex-chefe do GSI, que o tio dele e o pai dele estavam na Comissão da Verdade como torturadores e tudo mais, soa como uma advertência bastante tenebrosa, né, para as pessoas que estão dentro do regime político lutando contra os generais. Meio que assim, não mexam com os generais porque isso não vai dar certo. Até depois, né, da declaração dele, a situação acalmou um pouco, né? O próprio Bolsonaro veio a público falar que algumas declarações do Olavo de Carvalho não contribuíam para a unidade do governo, né, que é um eufemismo absoluto, e acalmou o filho dele, mais novo, né, o Carlos Bolsonaro, e a situação abaixou um pouco a poeira, mas logicamente que essa luta ela está aí se desenvolvendo no interior do governo. Depois nós temos a luta entre a Lava Jato, que está no governo Bolsonaro, que é também um setor muito próximo do bolsonarismo, né? E os setores políticos tradicionais da burguesia. Essa luta a gente viu ela retratada dentro do STF, né? O STF procurando retirar os poderes da Lava Jato, né? Não só o STF, né, mas também outros setores políticos, para acabar com um poder que se torna um poder cada vez mais excessivo dentro do regime político, né? O último episódio dessa luta foi a declaração do Bolsonaro no sentido de que ele retiraria a COAF do Ministério da Justiça, ou seja, do Sérgio Moro, né? Vocês devem se lembrar que foi através da COAF que foi feito um levantamento nas contas do ministro do STF, o Gilmar Mendes, e que ia dando lugar a um processo contra o Gilmar Mendes. Todas as outras pessoas vendo a possibilidade da evolução da caça às bruxas trataram de conter isso daí, né? Essa questão da COAF foi uma exigência dos parlamentares, né? Então ficam delineados 2 campos em luta. De um lado nós temos os setores mais ligados ao imperialismo,
né, a extrema-direita bolsonarista, propriamente dita, acompanhado da extrema-direita religiosa, Olavo de Carvalho, evangélicos, etc. e tal, e do outro lado nós temos os militares, os integrantes dos partidos tradicionais, um setor expressivo do STF e tudo mais. É um conflito entre os dois setores da burguesia que deram o golpe de 2016, né? Onde fica absolutamente claro que o sentido do conflito é uma luta pelo poder entre esses dois setores. A burguesia, os setores tradicionais da burguesia não querem entregar o governo aos bolsonaristas de uma maneira total, né? Não querem também apoiar todo o plano ideológico do governo Bolsonaro em relação à educação e tudo mais, e querem que o governo se dedique à implementação de uma política neoliberal. Eles têm receio, e é um receio, eles têm dois receios fundamentais que a gente vê. O primeiro, né, é que, ou talvez até três. O primeiro é que não seja possível formar um bloco unitário de todos esses setores para governar, o que tem sido o grande drama do governo Bolsonaro, né? Não conseguir unificar todo mundo num bloco de trás de um determinado programa. Essa preocupação, ela aparece muito claramente na seguinte questão. Quando o pessoal fala do confronto entre a nova e a velha política. Na realidade, né, a burguesia não está disposta a entregar o controle do Estado, o controle do regime, de maneira integral para a ala bolsonarista. Isso aí seria totalmente inadmissível, quer dizer, se estabeleceria aí uma ditadura de um setor da burguesia sobre outro setor, o que eles não querem admitir de forma nenhuma. Segundo lugar, né, há a preocupação, que é parte dessa primeira preocupação, de que a Lava Jato venha desmantelar toda a estrutura política tradicional através de processos contra figuras do MDB, do PSDB e de outros partidos burgueses mais tradicionais. E, portanto, não querem que o regime político fique na mão da Lava Jato, apesar do apoio dos norte-americanos. E, com certeza, há um setor da burguesia também que se opõe à política extremista de entreguismo que o governo Bolsonaro vem manifestando, né? Então, finalmente, e esse talvez seja a maior preocupação da burguesia, a burguesia teme que a colocação em prática da política bolsonarista leve a um confronto entre o regime político e as massas. Que mais e mais setores vão ficando descontentes, ainda mais no quadro de uma grande crise econômica, como nós estamos vivendo, ainda mais no quadro de reformas econômicas que têm um custo extraordinariamente grande para a população. Se você acrescentar a todos esses focos de crise, a crise do enfrentamento ideológico, quer dizer, a tentativa de controlar as escolas, toda a política ideológica do governo Bolsonaro, você tem uma mistura extremamente explosiva. Então a burguesia procura controlar isso daí. Qual que seria nesse momento, né, o balanço dessa luta interna? Nós podemos dizer que a situação está indefinida, embora o setor, digamos assim, mais tradicionalista do governo tenha sido vitorioso, né, até agora, conseguido conter alguma coisa dos bolsonaristas. E o grande problema desse setor é justamente o fato, né, nós temos destacado isso sistematicamente, o fato de que esse setor não tem uma base social muito clara, muito definida, muito ampla.
os partidos tradicionais se afundaram com a própria campanha deles contra a corrupção e com a tentativa de implementar a política neoliberal de uma maneira muito drástica no governo Temer, né? Uma parte da base desses partidos passou para o bolsonarismo. Quer dizer, houve uma ruptura na base dos partidos tradicionais que deu lugar à vitória do Bolsonaro na eleição. E no final das contas, apesar de toda a situação crítica do Bolsonaro, em comparação com os outros setores da burguesia, ele é o único setor que realmente tem uma determinada base social que pode dar apoio ao governo, né? Então, por isso, até o momento, a política da maior parte dos setores da burguesia tem sido a de controlar o governo e não substituir o Bolsonaro por um outro governo, embora exista uma certa discussão sobre a possibilidade de substituição do governo Bolsonaro.